Olá, bem-vindo à Ignição para Matemática e Física. Na aula de hoje, você saberá como identificar uma progressão aritmética. Hoje, você vai aprender a determinar o termo geral de uma progressão aritmética. Ainda neste vídeo, você saberá como efetuar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Fique ligado, porque neste canal eu posto vídeos de matemática e física todos os dias. E é importante que você se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que eu falo. É muita coisa de valor que eu falo aqui no canal para ajudar você a tornar a sua aprendizagem um sucesso. E não se esqueça de partilhar este vídeo, porque há muita gente lá fora que está a precisar aprender esta matéria. Fique por dentro, porque eu e você e eu, juntos, vamos bater qualquer teste. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Tomemos como exemplo as seguintes sequências. Temos esta sequência, quadro 7, 10 e 13. A segunda sequência, 6, 6, 6, 6, etc. E a terceira sequência, 60, 50, 40, 30, etc, etc. Sequências como esta, em que a diferença entre os termos consecutivos dá uma razão constante, por exemplo, 13 menos 10 é igual a 3. E ainda 10 menos 7 também é igual a 3. E por fim, 7 menos 4, 7 menos 4 igualmente resulta em 3. Vamos fazer a mesma operação, quer dizer, subtraindo termos consecutivos, nesta nossa segunda sequência. Aqui temos 6 menos 6. 6 menos 6, portanto, é igual a 0. A seguir, 6 menos 6 também é igual a 0. E, por fim, 6 menos 6 é igual a 0. A terminar, vamos efetuar esta operação para a nossa terceira sequência. Portanto, aqui, nesta terceira sequência, teremos 30 menos 40. Isto é igual a menos 10. 40 menos 50 também é igual a menos 10. E, por fim, 50 menos 60 é igual a menos 10. Estas três sequências têm uma característica comum, que é a subtração entre os seus termos consecutivos resulta sempre numa razão constante. Aqui, na primeira sequência, resultou o 3, na segunda, o 0 e na terceira, o menos 10. Sequências que se comportam assim chamam-se progressões aritméticas. Portanto, nós definimos uma progressão aritmética como sendo uma sequência de números em que a diferença entre termos consecutivos é igual a uma razão constante. E esta razão designa-se habitualmente pela letra D ou ainda pela letra R. É assim como você vai identificar se uma determinada sequência é ou não uma progressão aritmética. As reticências que aparecem aqui na segunda, repare que esta sequência tem reticências, enquanto a primeira não, né? A segunda e a terceira sequências têm reticências, enquanto a primeira não apresenta reticências. Isto significa que a primeira sequência é finita, ou seja, o seu primeiro termo é 4 e o último termo é 13. Enquanto nesta segunda, os termos continuam 6, 6, 6, 6 infinitamente. Aqui também teríamos, depois deste termo 30, teríamos 20, 10, 0, menos 10 e assim por diante, até menos infinito. Mas como determinar o termo geral de uma progressão aritmética? Repare, já dissemos que quando subtraímos termos consecutivos, resulta numa razão constante. Por exemplo, ao subtrair A2 com A1, resulta numa razão constante D. A partir daqui, vamos passar o A1 para o segundo membro. Obteremos A2 é igual a A1 mais D. Então, ficamos com este resultado. Vamos agora efetuar a mesma operação para obter A3. Então, se nós subtrairmos A3 com A2,
Isto também deve dar uma razão constante D, quando se trata de uma progressão aritmética. Daqui vamos isolar A3. A3 fica igual a A2, portanto passamos A2 para o segundo membro, mudou de sinal, ficou positivo, fica A2 mais D. E daqui, como nós já conhecemos o valor de A2, A2 é igual a A1 mais D, no lugar de A2, nós vamos escrever A1 mais D, e ainda temos aqui mais D, não é? Daqui vai resultar A3 é igual a A1 mais D vai dar 2 vezes D. E guardamos este resultado. A seguir, vamos efetuar a mesma operação para o termo de ordem 4, neste caso A4. Ainda teremos A4 menos A3, como são consecutivos. Tratando-se de uma progressão aritmética, deve dar uma razão constante D. Daqui vamos isolar o A4, passando A3 para o segundo membro. Então, A4 passa a ser igual a A3 mais a razão D. E, mais uma vez, conhecemos o valor de A3, que é dado por A1 mais 2D, e vamos substituir aqui assim. Então, A4 passa a ser igual a A1 mais 2D, que é o valor de A3, obtido aqui assim. E ainda temos mais D. Daqui obtemos o último resultado, que é A1 mais 2D mais D é igual a 3D. Portanto, analisando estes 3 importantes resultados que eu destaquei, nós chegamos à conclusão de que o termo geral de uma progressão aritmética, que podemos designar por AN, né, o termo geral, é igual ao primeiro termo, A1. Repara que neste resultado temos A1, aqui também temos A1, e assim como no primeiro resultado obtemos A1. É igual a A1 mais N menos 1. Repara, por que estou a escrever N menos 1? Repara que para A4 nós temos aqui A1 mais 3D, portanto o 4 foi subtraído por 1. Veja mais um resultado. Aqui para A3 obtemos A1 mais 2D, o 2 foi obtido subtraindo 3 por 1. Assim como aqui assim, para A2. Para A2 temos A1 mais D, quer dizer, mais 1D. Por quê? Porque o 2 foi subtraído por 1. Então, nós concluímos que aqui a razão D é multiplicada pela posição menos 1, ou pela ordem da progressão menos 1. Então, por via disso, obtemos o termo geral de uma progressão aritmética. Com este termo geral, você pode obter para quaisquer progressões o termo geral correspondente. Vamos fazer isso com estes nossos 3 exemplos aqui. Começando com o exemplo número 1, como nós já conhecemos o termo geral, que é dado por AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes D, podemos facilmente obter o seu termo geral, ou seja, um termo que nos permite obter quaisquer um dos termos desta progressão aritmética. Portanto, para esta primeira progressão, teremos AN é igual a A1. A1 significa o primeiro termo, que é 4, mais N menos 1, vezes a razão D. A razão que nós obtemos foi subtraindo 13 por 10, 10 por 7 e 7 por 4, que deu 3. Daqui o que se pode fazer é distribuir o 3 para dentro de parênteses. Portanto, teremos 3 vezes N dá 3N e 3 vezes menos 1 dá menos 3. Daqui a N passa a ser igual a 4 menos 3 resulta em 1 e ainda mais 3N. Nós ainda podemos fazer um arranjo aqui, pelo que o resultado do termo geral fica AN é igual a 3N mais 1. Para a segunda sequência, também vamos pelo mesmo procedimento, ou seja, vamos seguir o nosso termo geral dado por AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes D. Portanto, para
para a segunda sequência ou para a segunda progressão aritmética, passamos a ter AN é igual a A1. A1 é o primeiro termo, neste caso é 6, mais N menos 1. Então fica N menos 1 vezes a razão D. A razão foi obtida subtraindo o termo seguinte com o anterior. 6 menos 6, 6 menos 6, 6 menos 6. E isso foi igual a 0. Portanto, passamos a ter AN é igual a 6 mais N menos 1 vezes 0 é igual a 0. E por fim, AN é igual a 6. Portanto, o termo geral da nossa segunda sequência é AN é igual a 6. Vamos agora determinar o termo geral da nossa última sequência. Portanto, aqui o procedimento é o mesmo. Ficamos com AN é igual a A1, que o primeiro termo é 60 neste caso, mais N menos 1 vezes a razão D. A razão obtida aqui foi 30 menos 40, 40 menos 50, 50 menos 60, isso foi igual a menos 10. Daqui obtemos AN é igual a 60. Agora vamos distribuir menos 10 vezes N é igual a menos 10N. E ainda menos 10 vezes menos 1. Menos vezes menos vai dar mais, então ficamos com mais 10. Daqui, AN passa a ser igual a... Aqui somamos 60 com 10, isso vai dar 70, e ainda menos 10N. Portanto, é desta maneira como você vai determinar em qualquer exercício envolvendo progressões aritméticas o termo geral da progressão. A terminar o nosso estudo sobre progressões aritméticas, você saberá como efetuar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Para isso, basta que você use a seguinte fórmula, que vou escrever aqui. A soma Sn dos termos de uma progressão aritmética é igual ao primeiro termo A1 mais o termo geral AN vezes a ordem N a dividir por 2. Portanto, basta ter esta equação. Você pode calcular a soma de quaisquer termos da progressão aritmética. Vejamos, a título de exemplo, a soma dos 3 termos da nossa primeira progressão. Que neste caso seria S3, para esta progressão, seria igual a A1. A1 é o primeiro termo, mais A3, isto entre parênteses, e ainda vezes 3, porque o N é 3, então sobre 2. Daqui passamos a ter o seguinte: S3, que é a soma dos 3 primeiros termos, é igual a A1. A1 é 4, então substituímos aqui por 4, mais A3. E nós, a partir de AN, que já está aqui dado, podemos encontrar A3, não é? Repare, se AN é igual a 3N mais 1, então A3 é igual a 3 vezes 3 mais 1. E por via disso, A3 é igual a 3 vezes 3 dá 9, 9 mais 1 dá 10. Portanto, A3 para a nossa primeira progressão aritmética é igual a 3. Então aqui substituímos por 10, né? Vezes ainda 3 sobre 2. Daqui, S3 é igual a 4 mais 10 é igual a 14, vezes 3 e ainda sobre 2. S3 é igual a 14 por 2 dá 7, então fica 7 vezes 3. E por fim, S3 é igual a 21. Portanto, a soma dos primeiros 3 termos desta nossa progressão aritmética é igual a 21. Portanto, é desta maneira, bastando ter esta fórmula, que você vai calcular a soma dos N termos de uma progressão aritmética. Se você chegou até aqui, você já deve ser capaz de identificar, determinar o termo geral e efetuar a soma dos termos de uma progressão aritmética.
Não se esqueça em subscrever a este canal e partilhar este vídeo para outras pessoas. Aqui embaixo na descrição deste vídeo deixei um link com apontamentos desta aula para você copiar para o teu caderno e exercícios para você consolidar o que você aprendeu hoje. No caso de alguma dúvida, não hesite em me perguntar, porque eu quero ajudar você a tornar a sua aprendizagem um sucesso. Por hoje é tudo, eu te vejo no próximo vídeo.